Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Teixeira, já leciono essa disciplina há mais de 17 anos, sou auditor do Tribunal de Contas e estou aqui para ajudar você. Antes da gente começar a fazer as questões, eu quero passar para vocês uma bibliografia, que é a bibliografia onde a banca vem extraindo as questões. Então vamos lá para a gente visualizar com calma o que deve ser estudado para gabaritar as questões elaboradas pela banca CESP. Então vamos lá para a gente visualizar. Então olha só, gente, primeiro dever de casa, você aqui da tela, para facilitar, é pegar a Constituição Federal e pegar lá os artigos 165 a 169, que é a parte da Constituição que trata do orçamento. Agora, só um cuidado, que esses artigos eles foram alterados por duas emendas bem recentes. A emenda constitucional 100 e a emenda constitucional 102, ambas, tá, gente? De 2019. Então, são emendas bem recentes. Então, se você tem uma Constituição desatualizada, baixa outra Constituição, né? Uma Constituição bem atualizada que já contempla essa emenda constitucional 102, que alterou, com certeza, artigos importantes aí para o estudo da administração financeira e orçamentária. A Lei 4.320, né, que é a referência para o estudo de direito financeiro, principalmente os artigos 1 a 82, já que a partir do artigo 83 já é trabalhado contabilidade pública. Lei de responsabilidade fiscal, a famosa LRF, né, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Gente, tem que estudar essa lei toda, todos os artigos dessa lei são cobrados em prova, então tem que estudar. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, MCASP, né, o famoso MCASP, é uma fonte muito utilizada pelo CESP, tá? A gente tem que estudar. E para fins de administração financeira e orçamentária, principalmente a parte 1, que trabalha os procedimentos contábeis orçamentários. Tem que estudar essa parte 1. Essa parte 1 ela é cobrada por inteiro na prova, tem que tomar cuidado. E também o Manual Técnico de Orçamento, o MTO, que é um manual elaborado pelo governo federal, né, para aplicação no seu orçamento, porém, esse manual ele tem sido utilizado pelo CESP para provas aplicadas em qualquer ente, para qualquer ente. Então, tem que baixar também o Manual Técnico de Orçamento. É só entrar no Google, botar lá MTO 2020, que você vai encontrar. A mesma coisa vale para o MCASP, né? É só botar no Google que você encontra tudo. Então, ficar bem atento a essa bibliografia. É o nosso primeiro dever de casa. Então, se você não tem essa bibliografia atualizada, por favor, baixem essa bibliografia e estudem, porque é exatamente dessa bibliografia que o CESP tira as questões. Então, tem que ter essa bibliografia atualizada, ok? Então, dito isto, vem comigo para a gente começar a resolver as questões. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A questão 2018 que caiu para o STJ, que fala assim: a consequência legal da inclusão de uma despesa no orçamento público é diferente da consequência legal da inclusão de uma receita nesse mesmo orçamento. Gabarito, né? Certo, tá aqui certinho. Só para a gente lembrar que o orçamento público ele é instituído, tá? Através de uma lei ordinária, que requer para sua aprovação maioria simples. Então, o orçamento público é instituído por lei ordinária, que requer para sua aprovação maioria simples. E essa lei ela tem dois objetivos básicos, né? Fazer a previsão da receita e a fixação da despesa. Então, é o objetivo da lei orçamentária, previsão da receita e fixação da despesa. Lembrar que é uma lei ordinária que tem vigência por um ano, né, em decorrência do princípio da anualidade. Então, anualmente, essa lei ela é elaborada e instituída para fazer a previsão da receita e fixação da despesa por um ano. Agora, por que a questão está correta quando ela fala que a consequência legal da inclusão de uma despesa no orçamento é diferente da consequência legal
da inclusão de uma despesa nesse orçamento, porque a previsão da receita é apenas uma estimativa. Então, em relação à receita, é uma estimativa, ou seja, se o governo arrecadar mais do que estava previsto, isso não é nenhuma ilegalidade. E se o governo arrecadar menos do que estava previsto no orçamento, também não é uma ilegalidade. Agora, na despesa, tá, gente, tem uma diferença. Ela é fixada. Então, o governo não pode gastar mais do que está fixado. Então, se a execução da despesa for maior do que a fixação, você vai ter aqui uma ilegalidade. O mesmo não vai acontecer com a previsão da receita, mas na despesa, se o governo gastar mais do que foi fixado, ele vai cometer uma ilegalidade. Por isso que a questão está certa, tá? O gabarito está certo. Exatamente porque quando você coloca uma previsão de receita, você pode arrecadar mais. Quando você fixa a despesa, você não pode gastar mais. Seria uma ilegalidade, ok? Então, fica atento a esse detalhe. Então, nossa primeira dica em relação à questão do orçamento é que você não pode gastar mais, né? O governo não pode executar mais despesa do que estava fixado. Por quê? Porque isso é uma ilegalidade. Claro que durante a execução do orçamento, essa fixação da despesa inicial ela pode ser ampliada através de créditos adicionais. Mas aí, nesse caso, antes dele executar a despesa, ele tem que fazer o crédito adicional. Ele não poderia executar uma despesa sem realizar o crédito adicional. Porque se ele executar uma despesa sem abrir crédito adicional, uma despesa maior do que a que foi fixada, isso representa uma ilegalidade. Ok? Bom, vamos lá para a questão 2, que fala assim: a proposta orçamentária do Poder Legislativo deve ser apresentada ao Congresso Nacional pelo Executivo. O gabarito tá certo, tá, gente? Só para a gente lembrar, vou botar aqui, ó, os dois dispositivos que trabalham essa questão. Ó, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os instrumentos orçamentários, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, não sei se vocês estão percebendo que quem tem iniciativa para elaborar esses projetos de lei que vão resultar na lei orçamentária, nas diretrizes orçamentárias no plano plurianual, é o Poder Executivo. E o artigo 84, ele fala assim: compete privativamente, ó, é uma competência privativa do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, enviar ao Congresso Nacional o PPA, o projeto de lei orçamentária e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Então, a iniciativa do Poder Executivo, quem compete enviar ao Congresso Nacional os instrumentos orçamentários é o presidente da República. Inclusive, fala que é uma competência privativa do presidente da República. Então, quem tem que elaborar, quem tem que encaminhar a mesma proposta do Poder Legislativo não é o Poder Legislativo. O Poder Judiciário também não é o Poder Judiciário, e sim o Poder Executivo. Basicamente, tá, gente? A LOA, ela segue esse rito, né? Os órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira, que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, que são órgãos que têm autonomia, eles encaminham suas propostas parciais para o Poder Executivo, e o Poder Executivo que consolida isso tudo e elabora o projeto de lei. Aí ele vai elaborar o projeto de lei e vai encaminhar para votação pelo Poder Legislativo. Ele tem uma data, né, que é 31/8, ou seja, até 31/8 ele tem o prazo para encaminhar os projetos de lei para o Poder Legislativo votar, da LOA. E o Poder Legislativo depois devolve para a sanção do Poder Executivo, né? Tem até 22 de dezembro, isso no governo federal. Então, todos que têm autonomia orçamentária, como inclusive o Poder Legislativo, elabora sua proposta parcial, encaminha para o Poder Executivo, e o Poder Executivo que consolida tudo, faz o projeto de lei e manda para votação no Poder Legislativo até 31/8, que é 4 meses antes do término do exercício.
Então, o Poder Legislativo não é ele que apresenta a sua proposta ao Congresso Nacional, e sim o Poder Executivo de forma consolidada num único projeto de lei, ok? Então, nesse caso, por isso que o gabarito está correto. Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar prosseguimento aí à terceira questão, resolução da terceira questão, você aqui da tela, para facilitar aí a correção. Vamos lá. Acerca da administração financeira e orçamentária e do orçamento público no Brasil, julgue o próximo item. Então vamos lá. Se o Congresso Nacional não receber a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo, prazo fixado pela Constituição Federal, ele deverá elaborar sua própria proposta orçamentária sem prejuízo da imposição de sanções cabíveis. Errado. A gente já viu aí na questão anterior que a competência para elaboração da proposta orçamentária é privativa, né, do chefe do Poder Executivo. Congresso Nacional ele não tem essa competência para elaborar a sua própria proposta orçamentária. Fazer aqui algumas observações, né? Lembrar que esse prazo de remessa do Poder Executivo do projeto de lei para o Congresso Nacional, a gente já sabe, né? Que tem que ser até 4 meses antes do término do exercício, ou seja, 31/8. Então, o Poder Executivo, né, tem até 31/8 para encaminhar a proposta orçamentária. Porém, se ele não enviar, inclusive, né, crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, se ele não encaminhar até 31/8, que é o prazo previsto no artigo 35 do ADCT. O que fala a lei nesses casos? Né? Isso está regulamentado lá na Lei 4.320, e assim dispõe, no artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas do município, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Então, né, fica imaginando aqui, né, se para 2020, né, vamos supor que o Poder Executivo ele tem um prazo para encaminhar o projeto, né, projeto de lei orçamentária 2020. Ele tem até o prazo. Qual é o prazo que ele tem para encaminhar esse projeto? A gente já visualizou, 31/8. Se o chefe do Poder Executivo não encaminhar até 31/8, vale como proposta, eles pegam a LOA de 2019, o Poder Executivo, e considera essa LOA de 2019 como proposta para a LOA de 2020. Ou seja, não pode o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, elaborar sua própria proposta e encaminhar para o Poder Executivo. Na verdade, ele tem que pegar a proposta do ano em que se refere, nesse caso 2019, e votar como se fosse projeto para 2020, ok? Então, gente, gravar, né, esse artigo 32 da Lei 4.320. Se o Poder Executivo não encaminhar a proposta para o Congresso Nacional votar até 31/8, crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, tá? Isso está na Constituição Federal e está numa lei antiga que eu vou referenciar aqui para vocês. Agora, o que acontece nesses casos? O Congresso Nacional considera como proposta a lei de orçamento vigente. Então, como o orçamento é votado no ano anterior, ele pega a LOA, exemplificando o exemplo que eu dei, a LOA de 2019, e vota como se fosse o projeto para 2020. Mas ele mesmo não tem, né? O Congresso Nacional não tem essa competência de elaborar, mesmo em caso de omissão do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei. Tá legal? Então, só para a gente referenciar aqui, né? Tá aqui na referência, ó. Constitui, né, a Constituição Federal no artigo 81, que é a Lei Federal 10.079 de 50, né, uma lei antiga, fala que é crime de responsabilidade, olha lá, a não apresentação da proposta orçamentária ao Congresso Nacional pelo presidente da República dentro do prazo legal. Ou seja, se o presidente não encaminhar dentro do prazo previsto, é crime de responsabilidade. Sendo crime de responsabilidade, ele pode ser impeachmentado e perder o cargo. Então, turma, vamos para a correção da questão 4. Essa questão 4 a gente tem que ter cuidado, porque é uma questão que trabalha de dispositivos que foram modificados recentemente, né? Como eu falei, a Constituição Federal sofreu algumas modificações recentes em relação a essa questão da impositividade da execução do orçamento. Então vamos lá. O orçamento público fixado na lei orçamentária anual
não determina os gastos de modo impositivo ou obrigatório. Gabarito da questão, ó, foi certo. Gente, continua certo, tá? Em regra, o orçamento é considerado pela doutrina, tá, gente, como não impositivo, ou seja, o que está na lei orçamentária autorizada em relação às despesas não é uma obrigação, é uma autorização para realizar despesas. Algumas despesas hoje têm esse caráter impositivo, mas a grande maioria é autorizativa, tá legal? Então, se está lá no orçamento, o governo tem que construir está autorizado a construir uma ponte, ele não é obrigado a construir. Por quê? Porque o orçamento tem esse caráter autorizativo, ele está autorizado e não obrigado a construir aquela ponte. Porém, né, algumas alterações recentes vêm modificando paulativamente essa questão da impositividade da execução do orçamento. Então, vamos verificar essas modificações. O artigo 165, ele foi inserido no artigo 165 o parágrafo 10, pela emenda constitucional 100, que fala assim, ó, o administrador tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então, essa emenda, quando ela foi publicada, ela criou um alvoroço, né, que muitos, né, doutrinadores, inclusive, entendem, né, que com a entrada desse parágrafo 10, que agora o orçamento passou a ser impositivo. Porém, tá, gente, esse assunto não está pacificado, né? A gente ainda tem aí várias divergências doutrinárias, mas realmente existe esse parágrafo 10 do artigo 165 que fala que o administrador tem o dever de executar as programações orçamentárias, tá legal? Aí a emenda constitucional 102, né, que foi publicada logo depois, ela fala que essa, teoricamente, obrigação, ela vai ser definida, tá, gente, nos termos da LDO. Então, a LDO, que teoricamente vai regulamentar esse dever de executar as programações orçamentárias, ou seja, quais são, né, as programações que são de observância obrigatória, né, de cumprimento obrigatório. Então, assim, essa mudança para impositivo, tá, gente, ainda não está sacramentado, mas existe esse dispositivo 10. E também duas modificações recentes, agora sim, tornando uma pequena parcela do orçamento obrigatório, que foi essa alteração aqui que ocorreu no parágrafo 9º, 11, né, com a inserção do parágrafo 9º e do parágrafo único no artigo 166, que fala assim o artigo 166 lá no parágrafo 9º. As emendas individuais, então fala sobre emendas individuais. Ao projeto de lei orçamentária serão aprovados no limite de 1,2% da receita corrente líquida. Então, a emenda constitucional 86, perdão, essa não foi nem a 100, foi uma anterior, 86 de 2015, né, chamada de emenda do orçamento impositivo, né, PEC do orçamento impositivo, fala que as emendas individuais elas têm que ser obrigatoriamente executadas, né, até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, né? Inclusive o artigo 11, ele fortalece essa questão. Ele fala assim, ó, obrigatória a execução orçamentária, né, e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º desse artigo e montante correspondente a 1/2 da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, hoje, essas emendas individuais, só para lembrar, né, o projeto é elaborado pelo Poder Executivo, porém, quando o projeto está em votação no Poder Legislativo, os parlamentares individualmente podem apresentar emendas. E essas emendas apresentadas, uma vez aprovadas, elas são de cunho obrigatório até o limite de 1% da receita corrente líquida, tá legal? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então, nesse aspecto, nesse caso específico dessas emendas individuais até esse limite, o orçamento é considerado obrigatório, tá, gente? Cuidado, tá, que as emendas individuais elas são aprovadas até o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Porque como o orçamento é aprovado antes, não se sabe quanto efetivamente, né, vai ser arrecadado de fato da receita corrente líquida. Agora, a obrigatoriedade é 1,2% da receita corrente líquida, ó,
realizada no ano anterior. Então, sempre a base para obrigatoriedade é 1,2% da RCL arrecadada no ano anterior. No caso, para aprovação, é 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto, né, de lei. Porque o projeto até o final do ano, né, ainda não está, ele é aprovado antes do fim do ano. Por isso que a gente não sabe de fato quanto que foi a receita corrente líquida de fato que foi arrecadada naquele ano, ok? Então isso tornou obrigatório. Mas teve outra novidade, não terminou aí não. A emenda condicional 102 acrescentou, né, o parágrafo 12 dizendo que a garantia de execução de que trata o parágrafo 1º, ou seja, das emendas individuais, aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou de Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Então, gente, agora a gente tem mais uma parcela do orçamento que se tornou também positivo, né? Então, lembrar, tá, gente, que quem pode apresentar emendas são os parlamentares. E aí, ó, as emendas individuais passaram a ser obrigatórias até 1,2% da receita corrente líquida, sempre arrecadada no ano anterior. E agora, né, teve essa alteração recente aí também pela emenda condicional 100, dizendo que as emendas, deixa aqui bem claro, de bancada, que também são aquelas emendas apresentadas pelas bancadas, né, dos estados e do Distrito Federal, né, porque cada estado e cada Distrito Federal tem suas bancadas. Então, no caso de emendas apresentadas por essas bancadas, né, que representam cada ente, né, cada estado e cada Distrito Federal, o cumprimento é obrigatório até 1% da receita corrente líquida. Tá? Então, são alterações recentes que a gente está destacando aqui, promovida na emenda condicional 100. Então, gente, cuidado, se cair em prova, a gente pode falar que, em regra, tá? A corrente majoritária continua dizendo que, em regra, o orçamento é não impositivo. Agora, de fato, 1,2% da receita corrente líquida, até esse limite, para as emendas individuais, há uma obrigatoriedade. E para as emendas de bancadas, até 1% da receita corrente líquida. Então, somando os dois valores aí, 2,2%, né, não do orçamento, mas da receita corrente líquida, é de cunho obrigatório, tá bom? Então, só ficar atento com essas mudanças ocorridas recentemente na questão orçamentária. Vamos lá para mais uma questão, né? Questão 5, que fala assim: a iniciativa de elaboração da proposta orçamentária anual é do Poder Executivo. Certinho, né? É isso que fala a Constituição Federal, lá no artigo 165, que deixa bem claro: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Cuidado, tá, gente? Leis. Então, no Brasil, o orçamento público não pode ser instituído por decreto, não pode ser instituído por nenhum tipo de instrumento que não seja um instrumento legal, lei. Então, hoje, em decorrência desse princípio, o orçamento anual, as diretrizes orçamentárias e o PPA, todos esses instrumentos obrigatoriamente têm que ser elaborados por lei. E lei de iniciativa do Poder Executivo. O que quer dizer isso? Que só quem elabora o projeto de lei e encaminha para votação é o chefe do Poder Executivo. A iniciativa é dele. Vamos lá, né, para mais uma questão sobre orçamento. O orçamento público é uma lei de iniciativa vinculada do chefe do Poder Executivo, tá certo, né? A gente vai verificar até o artigo específico, 84, mas o 165 que a gente acabou de visualizar já fala que são leis de iniciativa do Poder Executivo, né? Então a iniciativa é vinculada, somente o chefe do Poder Executivo que pode, né, ter a iniciativa de iniciar o processo legislativo, projeto de lei, no caso das leis orçamentárias. É claro que ela é aprovada pelo Poder Legislativo, né? Sempre a iniciativa é do chefe do Poder Executivo, mas a aprovação é do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que dá a palavra final, tanto que se o projeto
ele for sofrer algum veto, né, durante o período de sanção do Poder Executivo, o Poder Legislativo pode derrubar esse veto. Então, o gabarito está certo, né? Lembrar que o orçamento público ele é para determinado exercício financeiro, né, em decorrência de um princípio, que é o princípio da anualidade orçamentária, que é o princípio que fala que o orçamento ele se refere a um ano. Basicamente, né, o ano tem que ser correspondente ao ano civil, começar dia 1º de janeiro e terminar dia 31/12. Ele não pode começar no meio de um ano e terminar no meio do ano seguinte, por exemplo, já que em decorrência do que dispõe a Lei 4.320, que fala que no setor público, né, na administração pública, a anualidade orçamentária tem que coincidir com o ano civil, tá bom? Então, é um detalhe aí a mais para a gente inserir nessa questão. E o gabarito tá bonitinho, tá lá, ó, gabarito certo. Bom, a gente já trabalhou algumas questões associadas aí ao conceito de orçamento. Agora a gente vai trabalhar questões também relacionadas com o ciclo orçamentário. Não são temas muito parecidos, então a gente vai trabalhar até questões que tratam basicamente do mesmo tema, né? Só que dessa vez focando a questão do ciclo orçamentário. Então vamos lá para a gente fazer essa visualização. Vou pegar uma questão de 2019, né? Foi aplicada aí para a Procuradoria-Geral do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Questão 2019, bem recente, para o cargo de procurador municipal, que fala assim, a respeito do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, julgue o item a seguir. A iniciativa para os 3 planejamentos orçamentários, PPL, LDO e LOA, é concorrente. Fala que a iniciativa é concorrente. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo podem atuar na propositura dessas leis. Está aqui o gabarito, essa questão está errada. Principalmente esse finalzinho aqui, né, iniciativa concorrente não é, e nem não poder, só quem pode elaborar o projeto de lei é o Poder Executivo, né? Não é competência concorrente. O Poder Legislativo não pode propor leis orçamentárias. Isso é competência privativa do Poder Executivo, tá, gente? Então, por isso que o erro, essa questão está errada, porque o Poder Legislativo não tem competência para elaborar projetos do PPA, LDO e LOA. Deixar isso bem claro, tá, gente? É o artigo 84. O artigo 84 ele fala o quê? Compete privativamente ao presidente da República enviar ao Congresso Nacional o PPA, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, as propostas orçamentárias previstas nessa Constituição. Então é competência do chefe do Poder Executivo, né? Essa é uma competência privativa, ok? Então ficar bem atento a esse detalhe. O Poder Legislativo não tem essa competência. O que o Poder Legislativo faz é elaborar o seu projeto e encaminhar para o Poder Executivo para que o Poder Executivo, tá, gente, consolide tudo e faça o projeto de lei consolidado, mas só ele que tem essa competência para encaminhar para o Legislativo votar. Maravilha? Então é assim que funciona. Bom, vamos lá para a questão 8, que fala assim, o ciclo orçamentário é constituído de uma sequência de 4 fases, ou etapas, que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário. Aí fala que as etapas são elaboração, aprovação, execução e acompanhamento. Essa questão ela está errada, né? Realmente, o ciclo orçamentário é constituído por uma sequência de fases, mas não só essas, né? Tem mais fases, tá, gente? Só para a gente entender, o ciclo orçamentário é um período que vai desde a elaboração até a prestação de contas do gestor sobre um determinado orçamento. O orçamento a gente já sabe que é anual. Então, por exemplo, se a gente pegar o ciclo orçamentário da LOA, né, 2020, então, em 2019, a gente tem aqui a elaboração da LOA, né, o processo de elaboração. É sempre no ano anterior. 2020 vai acontecer, claro, nesse caso, né, no caso de 2019, elaboração e aprovação. 2020 vai acontecer a execução e acompanhamento. E em 2021 vai acontecer o controle, né, porque vai ter a prestação de contas, etc.
então vai acontecer aqui o controle e avaliação do orçamento. Eu botei aqui de forma abreviada, já tem um textozinho aí para a gente gravar o conceito de ciclo orçamentário, mas é um período que envolve no mínimo 3 anos. Um para elaborar e votar o orçamento, um para executar e acompanhar e um para prestação de contas, ou seja, controle e avaliação. Maravilha? Então, ó, o ciclo orçamentário, tá aí um conceito aí para a gente gravar, tá, gente? É a sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário. A maioria dos autores adota como fase do ciclo orçamentário, então advém da doutrina, né, esse conceito de ciclo orçamentário. Então tem a fase da elaboração e apreciação legislativa, tem a fase da execução e acompanhamento, tem a fase do controle e avaliação. Quando então se inicia o ciclo seguinte, correspondente ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento, desde a sua concepção até a sua avaliação final, então tem que ser no mínimo 3 anos, né, para ocorrer um determinado ciclo orçamentário. 1 ano para elaborar, 1 para executar e 1 para prestação de contas para controlar, né, tudo que foi gasto naquele período. Bom, vamos para a questão 9. O processo orçamentário envolve a fase de elaboração das leis orçamentárias e a fase da execução das leis orçamentárias. Gente, gabarito está certo. Agora tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque muita gente confunde ciclo orçamentário com processo orçamentário. É diferente. O processo orçamentário, ele só envolve essas duas fases, as fases de elaboração e execução orçamentária. Não tem a fase, por exemplo, de controle e avaliação como ocorre no ciclo orçamentário, tá bom? Então não confundir ciclo orçamentário, que é um período maior de 3 anos, né? 1 para elaborar, 1 para executar e 1 para avaliar. O processo orçamentário, ele só envolve a fase de elaboração e execução das leis orçamentárias, então ali 2 anos, tá? Tá aí um conceito para a gente lembrar e gravar, ó. O processo orçamentário compreende as fases de elaboração e execução das leis orçamentárias. Então, ó, somente as fases de elaboração e execução das leis orçamentárias. Bom, então cuidado, tá, gente, para não confundir processo orçamentário. Já sabe que isso é diferente de ciclo, orçamentário, ok? Então tem essa diferença entre processo orçamentário e ciclo orçamentário. Bom, vamos para outra questão, uma questão 10 que fala de novo, né, do processo orçamentário. Então fala assim, julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público. O processo orçamentário é concluído com a aprovação das diversas leis orçamentárias que em decorrer foram elaboradas. Errado, ele está falando de processo orçamentário. O processo orçamentário é concluído não com aprovação, mas sim com a execução. Então lembrar que o processo orçamentário ele engloba a aprovação e execução das leis orçamentárias. Portanto, ele é concluído com a execução e não com a aprovação. Então, por isso que o gabarito dessa questão foi errado. Bom, vamos para mais uma questão, né, sobre questão do ciclo orçamentário, a questão 11, que fala assim: as principais etapas do ciclo orçamentário são elaboração da proposta orçamentária, discussão e votação e aprovação da lei orçamentária, execução orçamentária e controle e avaliação da execução orçamentária. Gabarito certo, né? A gente está falando aqui não mais do processo orçamentário, e sim, agora a gente está falando do ciclo orçamentário. E aí as principais etapas do ciclo orçamentário são elaboração da proposta orçamentária, que é competência do Poder Executivo, discussão, votação e aprovação. Nessa segunda fase aqui da lei orçamentária, discussão, votação e aprovação é competência do Poder Legislativo. A fase de execução orçamentária, essa competência aqui já ocorre com todos os poderes, já que todos os poderes executam o orçamento, né, realizam receitas e despesas. Então vai ocorrer no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. E a fase do controle e avaliação também é competência de todos os poderes, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, né? Lembrar que no caso específico, né, do controle